Meu amigo vascaíno, vergonha, muita vergonha o que está acontecendo aí na SAF Vasco. Maurício Barbieri pressionado, conselheiros cobrando a saída de um treinador que não tem a mínima condição de gerir o plantel do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação envolvendo o Paulo Brax. Vamos culpar os verdadeiros culpados, certo? E o seguinte, já digo para você, não vai chegar a contratação de peso. A SAF Vasco não tem dinheiro. Hoje é um dia, inclusive, decisivo aí para a SAF do Vasco. E a gente vai explicar o porquê. Vamos falar aqui sobre a situação de arbitragem. O que aconteceu no jogo de ontem foi uma vergonha. E por que essa situação escandalosa com relação à arbitragem está acontecendo com o Vasco da Gama? Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vive, para você se inscrever no nosso canal, para que a gente possa ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, não dá mais para o Barbieri. Eu, Laureano, já estou falando aqui há 3 rodadas atrás. O Barbieri perdeu a mão nesse elenco. O time do Vasco não é tão ruim assim. O problema do Vasco é treinador. Ontem, o Barbieri mais uma vez inventou, fez 3 mudanças no setor de meio campo, colocou o Jair de primeiro volante. Não dá para entender por que numa SAF milionária o Galarza é efetivamente titular do Vasco da Gama. E quando eu digo milionária, entre aspas, e ainda coloca o menino Cauã Barros aí, Barros, numa posição errada. Barbieri acaba o jogo, enaltece o Santos, diz que o Santos nunca caiu, está acostumado a jogar na elite do futebol brasileiro e diz que está muito bom por aquilo que o Vasco da Gama produziu. Um dos piores treinadores que eu vi nos últimos anos no Vasco da Gama. Conselheiros cobram aí a saída. Uma panela de pressão em São Januário, por conta aí do Barbieri. O Barbieri tem que sair. Cobranças para cima do Paulo Brax. O Paulo Brax, ele tem culpa em parte. Como assim, Laureano? Não tem dinheiro, gente. Essa SAF é falida. Essa SAF não tem dinheiro. Quem acompanha aqui o nosso canal todo dia, a gente já tinha alertado para essa situação. Como que o Paulo Brax vai contratar se o que está aí é um estelionato? Essa SAF não tem dinheiro nenhum. Trabalhou durante todo o período aí da primeira janela com os ativos do Vasco da Gama. Como que o Paulo Brax vai contratar se é 777 Partners aí só vai colocar dinheiro no Vasco em setembro? Isto se colocar, eu fico vendo aí canalha, calhorda, cobrando Claudinho, cobrando Cuejá. Eles sabem que esses caras não vão chegar no Vasco da Gama. Não vão chegar no Vasco da Gama. Hoje, inclusive, é o último dia para o Vasco pagar 2 milhões do regime centralizado de execução. Pode perder o RCE no dia de hoje, certo? E se isso acontecer, vai ser penhora atrás de penhora. Há uma determinação judicial que tem que ser cumprida hoje com prazo de 48 horas. Seguinte, pessoal, tudo que está acontecendo aí
os verdadeiros culpados disso aí é essa gestão. Não adianta botar só culpa em Barbieri, em Paulo Brax. A culpa é dessa gestão que está aí no Vasco, do senhor Jorge Salgado e do senhor Osório, que efetivamente não tinham condições de administrar o Vasco da Gama, vendeu o Vasco da Gama para um bando de forasteiros, uma empresa que ninguém conhecia, ninguém sabe quem é, sem que as pessoas vissem o contrato. E eu fico vendo aí canal de YouTube, jornalista, eu fico vendo aí esses caras passadores de pano, né? Cobrando, dizendo que está cobrando e passando pano na cabeça do Josh Wand. Se o Barbieri está aí, cambada de safado, de cínico, é porque vocês apoiaram essa situação. Se o Paulo Brax está aí, é porque vocês apoiaram essa situação. Se o Luiz Melo está aí, é porque vocês apoiaram essa situação. Vocês colocaram esses caras no Vasco da Gama. E vocês sabiam que não ia ter mudança de nova era, de uma hora para outra, e a verdade está prevalecendo. Ontem, o Vasco foi assaltado dentro de São Januário, e mais uma qualidade aí dessa SAF do Vasco, que não tem representatividade nenhuma. Ontem o Santos jogou com o Vasco da Gama, aqui, parecia que estava jogando na Vila Belmiro. Sabe por quê? Não impõe medo, não impõe respeito, não faz cobrança junto ao arbitral, não faz cobrança junto à CBF. Cambada de frouxo, cambada de frouxo. Então é o seguinte, cara, cada um tem um Vasco da Gama que merece. Sequência do Vasco, difícil. O Vasco vai jogar com o São Paulo, no Morumbi. Estarei lá presente para torcer, apesar de tudo. O Vasco vai vencer? Pouco provável. O Vasco vai vencer o Fortaleza? Pouco provável. Clássico contra o Flamengo. Com esse escândalo aí de arbitragem, o Vasco vai vencer? Pouco provável. Depois a gente vai jogar com o Internacional. O Vasco vai vencer o Internacional lá no Beira-Rio? Pouco provável. Cada um tem um Vasco que merece. Eu só queria dizer para esses jornalistas aí, não vai chegar reforço nem nada, 777 não tem dinheiro, aquela que o Urubu Otário 77 tem dinheiro, lacração. Só quero dizer uma coisa aqui para vocês, meus amigos. Cada um tem o Vasco que merece. Perfeito? E vai ser triste. O Vasco corre risco de cair para a Série B de novo. A próxima janela é só no dia 3 de julho. Com esse time, se chegar até a 14ª, 15ª rodada com esse time, vamos passar sufoco. Né? O Vasco está milionário. Milionário. Espero que o Barbieri saia, que tem que sair. Eu já estou falando há 3 rodadas aqui, e sem esse papinho de, deixa o cara trabalhar. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.